Cara, eu não sei você, mas eu gosto dessas coisas. Eu fico empolgado quando eu vejo essas coisas acontecerem. Quem fica empolgado? E sabe o que é mais lindo? É que não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver com você que orou com essa pessoa. Tem tudo a ver com o sacrifício que Jesus pagou na cruz, por mim e por você. E tem tudo a ver com o que a palavra de Deus fala sobre nós. Nós iremos impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Eu já vi pessoas que não foram curadas. Mas eu te falo uma coisa, eu já vi diversas pessoas que foram curadas. Eu prefiro viver a minha vida abraçando os mistérios de Deus do que nem me arriscar para não ver coisas como essa acontecer. Às vezes nós paramos a nossa vida porque a gente fala, não sei porque que Deus não curou. Também não sei, às vezes a gente não sabe. Mas viver com Deus é abraçar mistérios. Viver com Deus, nós vivemos uma vida que nem sempre nós teremos todas as respostas. Mas de uma coisa eu tenho certeza, eu já vi Ele curar e eu sei que Ele faz de novo. Eu já vi Ele curar e eu sei que Ele pode fazer novamente. Eu já vi um morto ressuscitar. Eu já vi pessoas levantando de cadeira de roda. Eu já vi pessoas que tinham as suas pernas menores, uma perna menor que a outra, de repente a perna crescendo. E todas as vezes em que eu vejo alguém que às vezes não é curado, eu volto para aquilo e falo, Deus, eu sei do que eu já vi. Eu já vi uma menina, que ela tirou o óculos no meio do culto. E eu fiquei com inveja aquele dia, porque eu falei, cara, ela foi curada de miopia. E eu continuo pregando de óculos. E eu começo a trazer à memória aquilo que Deus já fez, porque Apocalipse diz assim, o testemunho de Cristo é o espírito da profecia. Quando você testemunha aquilo que Cristo está fazendo, você está profetizando que Ele pode fazer novamente. Quem crê nisso? Sabe, eu faço parte de um movimento que se chama Movimento Dunamis. Quem conhece o Dunamis aí? O Dunamis é um movimento. Dunamis, o que é Dunamis? Poder explosivo do Espírito Santo. É isso. Nós vivemos continuamente Dunamis nas nossas vidas. Nós precisamos do poder explosivo do Espírito Santo para que a gente possa andar pela terra e cumprir o chamado que Deus tem para nós. E sabe, o movimento Dunamis, ele serve para instigar jovens, é um movimento para-eclesiástico, mas ele serve então para nós despertarmos a nossa geração para vivermos um evangelho inteligente e poderoso. Eu não sei você, mas eu me empolgo com isso. Eu me empolgo que não é só dentro da igreja que nós temos que pregar a palavra de Deus. Não é só dentro da igreja que nós temos que orar pelos enfermos. Não é só dentro da igreja que nós temos que libertar os cativos. Não é só dentro da igreja que nós temos que viver o que nós vivemos. Nós precisamos fazer isso que nós fazemos aqui dentro, lá fora. Na tua escola, na tua faculdade, na tua casa, no teu trabalho, no açougue, na padaria. Quando você fala de avivamento, você não fala de um avivamento dentro só do corpo de Cristo. É muito lindo viver o avivamento dentro do corpo de Cristo, mas um avivamento genuíno, ele começa com sinais e maravilhas, mas ele termina com a transformação de uma sociedade. Nós somos uma geração que precisamos transformar a nossa sociedade. O que nós estamos vivendo hoje como Brasil, deixa eu falar uma coisa para você, o que nós vivemos hoje como Brasil, esse limpa que está acontecendo na política, essa história toda de Lava Jato, muitos olham com os olhos negativos, e eu também não queria passar por isso. Eu também penso às vezes que a gente não precisava passar por isso. Mas a realidade é que hoje nós temos a oportunidade de levantarmos pessoas com princípios e valores do reino de Deus, que um dia irão ocupar os lugares dessas pessoas que hoje estão sendo investigadas. E existe também salvação para essas pessoas. A gente não pode só apontar o dedo e acusar. Nós precisamos também amá-los, nós precisamos também direcioná-los, nós precisamos levar o reino de Deus para eles também. Mas eu creio que daqui sairão pessoas que um dia vão ocupar lugares na sociedade, lugares de influência na sociedade, que vão ter a capacidade de influenciar e transformar uma sociedade com os princípios e os valores do reino de Deus. É para isso que a gente vive. Você não vive para acordar e pagar e trabalhar e receber o teu salário e pagar conta. Aí você dorme, acorda, escova dente, eu espero. Vai trabalhar, vai estudar, volta para casa, almoça, depois dorme de novo e paga conta.
É uma vida muito medíocre se você pensar que a única coisa que você quer fazer na tua vida é ganhar dinheiro. Isso tudo bem, é bom ganhar dinheiro, é bom viajar, é bom ter um carro legal, é bom ter uma casa legal, é bom. Mas deixa eu te falar, Deus não te criou só para viver nisso. Deus te criou para você transformar as pessoas que estão ao teu redor. O que é que você tem na tua mão hoje que você pode colocar agora diante de Deus e falar: Deus, eu te entrego o meu trabalho, que eu não seja só uma pessoa que vai ser um bom funcionário, mas que eu seja o sal da terra e a luz do mundo naquele lugar. Senhor, eu te entrego agora também os meus estudos, a minha escola, a minha faculdade. Que eu não venha ser só um bom aluno, mas que eu venha influenciar os meus colegas, os meus professores, e que eu venha levar o reino de Deus para dentro daquele lugar. Se você é um pai, se você é uma mãe, que você não seja só um bom pai, uma boa mãe, mas que você possa cultivar dentro da tua casa princípios e valores do reino de Deus, para que os teus filhos, a tua esposa, para que todos aqueles que te conhecem possam ver que existe algo diferente dentro de você. É muito medíocre nós pensarmos que a nossa vida, ela é simplesmente algo passageiro, que um dia você nasceu, e que daqui a um tempo você vai morrer, e que ficou por isso mesmo. Deus não te criou porque Ele não tinha nada para fazer. Ele te criou com um propósito. Ele te criou para um propósito específico. É a nossa responsabilidade entendermos esse propósito e vivermos ele aqui na terra. Eu descobri o meu chamado pastoral quando eu disse sim para Deus, para liderar jovens universitários dentro das faculdades. Eu nunca imaginei que um dia eu seria uma pessoa que ia liderar jovens universitários em grupos de avivamento dentro das universidades, dentro do Brasil e fora do Brasil. Mas eu disse sim. Eu disse sim para Deus diante de um desafio que Ele tinha para mim. E eu sinto que tem algumas pessoas aqui essa noite que estão diante de alguns desafios. E você fala assim: eu sou incapaz, eu não sei se eu sou a pessoa certa, tem pessoas que são mais qualificadas do que eu. Mas Deus está te colocando diante de um desafio, que quando você diz sim para esse desafio, Ele abre a próxima porta. E quando você diz sim para esse próximo desafio que vai vir depois nessa próxima porta, Ele abre uma janela. E depois que você diz sim para esse desafio da janela, Ele te leva para lugares e vai abrindo mais portas e vai abrindo mais janelas e vai te conduzindo para um futuro diante do teu chamado. Faz sentido o que eu estou falando, gente? Abra a tua Bíblia junto comigo em Marcos 16:15. Antes eu vou fazer o merchan, esqueci do merchan. Posso? Eu tenho aqui um CD, que é um CD da minha igreja local. Nós gravamos um CD chamado Céus Abertos. Alguém já ouviu esse CD? Alguém já conhece o CD Céus Abertos? Ninguém conhece? 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas. Tá bom, 4 pessoas conhecem, que bom. Então eu vou poder dar esse CD para quem não conhece. Esse é um CD que a gente gravou ano passado. A gente lançou ele esse ano. Na verdade a gente gravou, acho que foi ano passado. A gente lançou ele esse ano. E é um CD que ele é feito pelo nosso Ministério de Louvor e Adoração lá da minha igreja local, a minha igreja Monte Sião. E eu queria dar esse CD para alguém. Quem quer ganhar esse CD? Caramba, tem bastante gente. Tem algum Rodrigo aqui essa noite? Rodrigo? Cadê o Rodrigo? Rodrigo? Tem Rodrigo não? Não adianta ficar falando. Tem uma Letícia? Você é Letícia? Então eu vou dar para você. Você já tem esse CD não? Então é para você. Vai ser muito bom, viu? Eu declaro encontros com Deus quando você ouvir esse CD. Em nome de Jesus. E aqui eu também tenho, eu vou dar esse livro aqui para alguém também. Chama Nuvem de Glória. É um livro que a pastora Sara e o pastor Teófilo, que são os pastores. A pastora Sara é a mãe do pastor Teófilo. E calma aí, que agora eu confundi aqui, calma aí. A pastora Sara é mãe do pastor Teófilo. Ela fundou a igreja Monte Sião em 7/7/77. Quer número mais profético que isso? Você pegar o registro da igreja, está lá, 7/7/77.
E em 2013 o pastor Teófilo, ele assumiu como pastor sênior, e nós servimos a um Deus de Abraão, Isaac e Jacó, é um Deus geracional. O que ele faz numa geração não termina naquela geração, ele vai prolongando e ele vai então perpetuando o seu mover, o seu agir. E essa é uma história de como Deus começou a conduzir isso na nossa igreja. A pastora Sara, que um dia então fundou a igreja, passou um dia para o pastor Teófilo, e hoje nós somos então liderados pelo pastor Teófilo. E a pastora Sara continua lá também, ajudando e embelezando a nossa igreja. Mas vamos lá, deixa eu perguntar aqui. Calma aí. Denis. Ó. Não tem Denis? Errei. Mateus. É aniversário? Os dois? É aniversário dele? Então chega aí. Parabéns. No final do culto, nós teremos uma mesa montada lá no fundo com diversos produtos do Movimento Dunamis. Se você quiser comprar um CD, um DVD, se quiser comprar o CD dos Céus Abertos também, o Nuvem de Glória, você pode passar lá e comprar. E tem outros produtos lá também que você pode comprar. Só uma coisa, cutuca a pessoa do teu lado e fala assim: hoje eu vou te dar um presente. Pronto. Eu vi, viu? Eu vi que você falou. Tô brincando. Depois você passa lá se você quiser e compra esses produtos. Só alinhando um ponto para você entender: tudo que você comprar hoje é revertido para o Movimento Dunamis, não é para mim, tá bom? Eu não quero fazer dinheiro com isso, eu quero poder abençoar também o Movimento Dunamis para ele continuar fazendo tudo que ele tem para fazer aqui na terra. Agora está aí comigo, Marcos 16:15. Abre aí, Marcos 16:15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão os que crerem: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e estes serão curados. Depois de ter falado isso, o Senhor foi elevado ao céu e assentou-se à direita de Deus. Então, saindo os discípulos, pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando a palavra com os sinais que os acompanhavam. Sabe, eu quero falar um pouco com você essa noite sobre a grande comissão. Quem já ouviu falar na grande comissão aqui? Só isso? Quem já ouviu falar na grande comissão? Levanta a mão. Tá. Isso que você acabou de ouvir, acabou de ler, isso é a grande comissão. Deixa eu te explicar uma coisa: a grande comissão, ela não é a grande sugestão. Sugestão é, eu falo para você, não coloca camisa xadrez com calça listrada, porque não vai ficar legal. Eu estou te dando uma sugestão. Eu não sei se tem alguém aqui que está de camisa xadrez e calça listrada, não é uma referência para você, tá bom? Mas a sugestão é algo que eu te dou e que você pode ou não acatar, porque eu estou dando uma sugestão. A minha sugestão é você acordar cedo, para você não chegar atrasado no teu trabalho, mas você não, cara, você faz isso se você quiser. A minha sugestão é essa. Agora, a grande comissão, quando a gente fala de comissão, a gente está falando de comissionamento. Quando você é comissionado para algo, você tem a responsabilidade de cumprir aquilo. Comissionado, você tem a incumbência de cumprir aquela obrigação. Eu não sei se te falaram isso no dia que você aceitou Jesus, que você foi lá para o altar chorando, começou a descer aquele ranho pelo teu nariz, e você estava, tá bom, Deus. Você lembra disso? Aí você começou aquela coisa, começa a misturar a baba com o ranho, você não sabe se... É verdade, não é? Mas enfim, nem todo mundo foi assim, né? Eu sei. Mas quando você aceitou Jesus,
você foi comissionado para viver isso que a gente acabou de ler. Você tem a responsabilidade de viver a grande comissão como algo real. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Não está falando aqui, pegue uma passagem e vá para a África para se tornar um missionário, e aí você está cumprindo a grande comissão. Aqui não está falando, pegue uma passagem e vai lá para a China para evangelizar as crianças e as famílias lá, e aí você está cumprindo a grande comissão. Não está falando, pegue uma passagem, vai lá para a América do Sul, vai para a Europa, vai para a Ásia, vai para qualquer lugar, e aí você está cumprindo a grande comissão. Não, está falando, ide por todo o mundo. O que você faz quando você acorda? Eu sei que você escova dente, mas você vai por todo o mundo. Por onde você passar, você vai ver então esses sinais te acompanhando. Se a tua vida com Jesus está um pouco monótona, deixa eu falar, repensa o teu cristianismo. Porque constantemente nós passamos por situações e momentos em que pessoas precisam receber a grande comissão, porque você está cumprindo com o ID. Cara, quase todo dia alguém fala assim, estou com dor de cabeça, não é? Antes de você dar um Dorflex, ora por ela. Antes de você dar uma Neusaldina, ora com essa pessoa. Quase todos os dias você passa por pessoas em diversos lugares em que elas precisam de um toque do amor de Jesus, quando elas estão tristes, quando elas estão carentes, quando elas estão passando por momentos de dificuldade, porque você tem a paz que excede todo entendimento. Você tem a vida e a vida em abundância. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Você não precisa de um púlpito, de um palco, você não precisa de um microfone para você pregar o evangelho. E além do mais, você às vezes nem precisa abrir a palavra de Deus para pregar a palavra de Deus. Muitas vezes as pessoas vão ver em você, elas vão enxergar em você a palavra de Deus encarnada. Às vezes você vai ter que pegar e falar, o versículo tal, passagem tal, Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes você tem que falar um pouco de Adão, de Eva, de Gênesis, de Noé, você vai ter que falar um pouco lá de Elias, de Eliseu, vai ter que falar um pouco de Amós, de Ageu, não é isso? Eu sei que você está estudando Amós, Ageu, estou brincando, mas é importante, ler a Bíblia. Agora deixa eu falar uma coisa, nem sempre você vai ter que abrir a Bíblia para pregar a palavra de Deus. A minha pergunta é, as pessoas enxergam Jesus em nós, nas nossas atitudes, na nossa fala, no nosso comportamento, na maneira como nós lidamos com os problemas? Cara, Jesus era muito sábio, olha como ele lidava com os problemas. Nós precisamos ser a palavra de Deus viva e ambulante. Você vai por lugares que eu não vou, você passa por lugares que eu não passo, eu passo por lugares que vocês não passam, mas a questão toda é, nós precisamos continuamente pregarmos a palavra por onde nós formos. Seja através de um abraço, de um sorriso, de um aperto de mão, seja às vezes dando uma oferta para alguém quando Deus te manda, seja alimentando os mendigos, talvez seja ajudando os necessitados, os carentes. Não importa, mas pregue a palavra de Deus por onde você for. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão os que crerem. Você não vai em busca dos sinais, esses sinais te acompanham. Existe uma diferença entre você buscar sinais e os sinais te acompanharem. O sinal te acompanhar é você andar e os sinais vêm vindo atrás de você. Às vezes eu conheço pessoas que estão buscando os sinais. Não, o sinal ele vai te acompanhando. Não adianta você parar debaixo de uma placa escrito Guarujá e ficar adorando aquela placa, aquele sinal, porque aquilo é só um indicativo de onde você tem que ir. Às vezes as pessoas param quando elas encontram sinais e elas param debaixo daquilo. Acabou de acontecer uma cura na nossa igreja. Uau, e é tudo cura. Não, cara, isso tem que ser a coisa mais normal para nós. Permita com que os sinais te acompanhem, e esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Essa daí é da libertação. Quem gosta de expulsar demônio aí, levanta a mão. Sabe, deixa eu te contar uma história. Você nunca sabe a hora que você vai ter que expulsar um demônio. De repente, as coisas acontecem. Eu lembro da primeira vez, hoje eu cuido do Ministério de Cura e Libertação lá na minha igreja.
Então eu vejo isso meio que continuamente. Mas a primeira vez que eu tive que lidar com o demônio, deixa eu falar, foi às 3 horas da manhã no McDonald's. Cara, a única coisa que eu queria naquele momento era comer meu cheeseburger e pão, carne e queijo. Mas de repente, as coisas aconteceram. E um dos meninos que estava junto comigo caiu endemoniado. Vou te contar essa história, presta atenção aqui comigo. Eu estava no McDonald's, 3 horas da manhã, com mais 2 jovens da minha igreja. Da minha igreja! Eu estava com eles e tal, e de repente eu comecei a compartilhar com eles o que eu tinha visto no dia anterior. No dia anterior eu tinha visto uma pessoa que tinha ficado endemoniada atrás de mim no culto. E eu não sou uma pessoa que sou tão, era naquela época, né, tão familiarizada assim, com esse negócio de libertação, de demônio, de manifestação. E aí tinha uma menina atrás de mim no culto, e ela fazia assim, ó, sabe? Eu falei, cara, tem um cachorro aqui dentro do culto, não estou entendendo. A hora que eu olhei para trás, era uma menina, cara, e ela estava endemoniada. E eu estava contando, e aí eu fiquei, na verdade, naquela hora eu fiquei morrendo de medo. Desculpa, mas eu fiquei. Quem fica? Quem já ficou com medo aí? Cara, dá um susto no começo, mas depois, cara, o Espírito Santo vem de uma maneira tão forte que você vence aquilo. Mas eu fiquei com medo. E aí aquela jovem, então, aí eu mandei uma mensagem para a tia da libertação. Glória a Deus pela tia Antônia. A tia Antônia veio, começou, fez toda a libertação. E eu estou lá no dia seguinte, então, compartilhando com esses 2 jovens o que tinha acontecido no dia anterior comigo. E eu estava lá compartilhando com eles e eu comecei a falar para eles. E daí de repente a menina fez assim, ó. Cara, quando eu fiz assim, um dos jovens olhou para mim meio torto assim, deu uma virada no pescoço, falei, ih, cara, pegou. Ele caiu endemoniado no McDonald's 3 horas da manhã. E ficou se estribuchando lá no chão. E aí eu olhei para o outro jovem, porque eu falei, cara, ontem tinha tia Antônia, né? Hoje eu tenho outro jovem comigo. E eu olhei para ele assim e ele tipo travado. Não olhava nem para o menino, nem para mim, ele estava olhando por nada. Sério, cara. Aí eu olhei para ele, olhei para o menino e falei, cara, vai ter que ser eu. A palavra de Deus fala em 2 Timóteo 1,7 que Deus não nos deu um espírito de covardia. Naquela hora eu falei, cara, eu tenho um Espírito Santo dentro de mim que é um Espírito Santo ousado. Eu olhei para o menino, o outro lá se estribuchando e esse parado, eu falei, quer saber, sou eu mesmo. Eu abaixei e eu comecei a ministrar a vida daquele jovem. Foram 45 minutos ministrando o amor de Deus, ministrando a cura, ministrando o amor de Deus. Aí ele se estribuchava, ele voltava, aí eu falava com ele. Aí ele começava a chorar. E ele falava assim, eu estou vendo uma luz. Tinha uma hora que ele falava assim, eu estou vendo uma luz. Eu, cara, corre para a luz. Vai para a luz. Eu nunca tinha feito isso na minha vida. Mas a palavra de Deus fala que em meu nome expulsarão demônios. Na hora você não sabe o que você tem que fazer, mas o Espírito Santo começa a te conduzir. E naquele processo todo de libertação, aquele jovem levantou, depois de 45 minutos, o McDonald's inteiro olhando para nós, achando que ele estava bêbado. Não, fica tranquilo, está tudo certo aqui. E eu lá ministrando ele e tal, aquela coisa toda. 45 minutos depois, ele levanta, eu olho bem na cara dele e falo assim, cara, você está em pecado. Você tem alguma coisa aí, que você abriu uma brecha, não vem mentir para mim, que eu estou 45 minutos aqui lidando com você, lidando com o carinha aí também. Aí ele, cara, eu estou em pecado, cara, quero me confessar. Eu falei, então confessa, vamos lá, pode ir lá, tua boca, começa a confessar. Ele começou a confessar. A gente expulsou tudo que tinha de demônio lá, ele foi embora para casa. Quer dizer, ele não tinha ido embora ainda, porque depois aconteceu mais coisa. Aí ele ficou lá aquele tempo todo, e aí ele ficou feliz, porque ele foi liberto. E ele confessou os seus pecados, ele fechou as suas brechas. Mas o outro jovem que estava lá, 45 minutos. Sério, ele ficou, cara, eu nunca vi brincou de estátua e nunca mais voltou, sabe? Aquele jovem ficou lá 45 minutos, o outro jovem, e nesse processo todo, quando acabou tudo isso, que ele começou, o que tinha ficado endemoniado começou a confessar lá as coisas que ele tinha tudo de errado, não sei o que lá, o outro jovem olhou para mim e falou assim, Cezão, eu quero confessar meus pecados, cara, eu não quero ficar assim não. E ele começou a confessar os pecados dele, cara, sério. E sabe, é tão lindo ver isso, porque Deus ele usa as oportunidades que nós temos nas nossas vidas, não é só para abençoar a nossa vida, não é só para abençoar a vida de uma pessoa, Ele quer fazer, sabe, isso de uma maneira corporativa. Ele libertou aquele jovem, não foi só porque Ele libertou aquele jovem, porque Ele também queria tocar naquele outro que estava ali do lado. Ele queria trazer uma libertação para aquela outra vida também, e aquilo me ensinou muito, Ele queria me ensinar naquele momento, sabe, Deus é um Deus que não desperdiça as oportunidades.
Por que nós desperdiçamos às vezes as oportunidades que nós temos de levar o reino de Deus para as pessoas? Deus não desperdiça nada. E estes sinais acompanharão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Sabe, aqui falar novas línguas, a gente está falando, não é só você falar, orar em línguas, mas também, se você tem um chamado missionário na tua vida, ou que não seja chamado missionário, comece a aprender uma outra língua, literalmente. Comece a aprender o inglês, o espanhol, porque se Deus vai te levar para lugares onde você vai ter que pregar a palavra dEle, você vai ter que viver o reino dEle, pode falar, as portas vão se abrir se você falar uma outra língua. Pegarão em serpentes, sabe, pegar em serpente, eu vi um documentário de um pastor que pregava com uma cobra no pescoço e um dia ele morreu, porque a cobra venenosa picou ele. Eu também achei que nojo, cara, falei, nossa, como é que ele consegue pregar com uma cobra no pescoço? E ele falava, não, eu estou tomando posse do versículo, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum. Eu falei, que coisa louca. Aí eu fui estudar esse versículo, e esse versículo fala que a realidade é que você pode traduzir ele da seguinte maneira: você tem a habilidade de lidar com situações desfavoráveis de tal maneira que você vai conduzi-las e sair delas sem ser danificado. Eu não sei você, mas você ou eu, continuamente nós vivemos situações desfavoráveis. Quem já viveu uma situação desfavorável? Você tem a habilidade de lidar com elas e conduzir essa situação para você sair dela sem ser danificado. Imporão as mãos sobre os enfermos e estes serão curados. Sabe, isso é a grande comissão. Você só vai ver enfermo sendo curado quando você se colocar à disposição para orar pelos enfermos. Tem pessoas que falam, poxa, eu não estou vendo os enfermos sendo curados. Na última semana, quantas pessoas você orou? Quantas pessoas você deu um passo de fé? Porque você se colocar numa condição onde você fala, olha, deixa eu falar, eu quero orar por você. É uma condição onde você se coloca em vulnerabilidade. Você se torna vulnerável. Você se rende completamente à ação de Deus, porque você não pode curar ninguém. Se Deus não aparecer, se Ele não fizer alguma coisa, você não pode. Mas Deus olha lá de cima para nós e Ele está contando com a nossa ajuda para a gente espalhar o reino dEle aqui na terra. Ele conta com você para que o reino dEle seja expandido aqui na terra. E através desses sinais você começa a ver o reino sendo expandido. Jesus, Ele pregava, Ele ensinava, Ele libertava. Sabe, Jesus curava as pessoas. Jesus falou, vocês vão fazer obras maiores do que eu fiz. Cara, eu não sei você, mas eu me empolgo. Eu me empolgo quando eu vejo, cara, Jesus fez tudo isso e Ele nos dá a oportunidade de fazer coisas maiores ainda. Eu me alegro de poder saber que eu tenho uma retaguarda celestial vindo junto comigo, que eu não estou sozinho nessa. As coisas na nossa vida acontecem de maneira de repente. Atos 2, abra a tua Bíblia comigo em Atos 2. Atos 2. Deus nos convida para vivermos a nossa vida de maneira ousada. Atos 2, Pentecostes, todo mundo conhece essa passagem. Atos 2, versículo 1. Ao chegar o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, fala comigo, de repente. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. Sabe, uma das coisas que nós precisamos na nossa vida para a gente viver os de repentes de Deus, porque a nossa vida é feita de repentes, não é isso? De repente, uma pessoa morre, você recebe uma ligação, ó, fulano morreu, não é? De repente você liga, ó, o bebezinho lá do fulano do ciclano nasceu, não é isso? De repente você está enfermo, de repente você está curado. De repente você está sem emprego, daqui a pouco tem uma porta de emprego. De repente você está solteiro, de repente você está quase casando. Essa aí o pessoal... Ó, você viu que o ambiente muda, né, quando você fala disso. Sabe, eu lembro uma vez que eu fui convidar um amigo meu para um aniversário e falei, ó, cara, você pode trazer tua namorada? Ele, tá bom, legal. Aí ele chegou no aniversário sem a namorada, eu falei, o que aconteceu?
Ele, cara, terminou, mas cara, faz 2 semanas que eu falei com você. De repente as coisas acontecem. Você nunca sabe a hora que as coisas vão acontecer. Eles estavam obedientes à palavra de Jesus. Porque Jesus falou, ficai reunidos na cidade, até serem revestidos de poder do alto. Atos 2 é isso, eles estão lá reunidos na cidade, aguardando então serem revestidos de poder do alto. E de repente, Deus invade aquela situação, e a gente conhece Pentecostes. Toda aquela ação, tudo aquilo que aconteceu. Atos 16, abre a tua Bíblia comigo, Atos 16. Atos 16, versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos escutavam. Fala comigo agora, de repente houve um terremoto tão intenso que os alicerces do cárcere foram abalados, e logo todas as portas se abriram e as correntes se soltaram. Sabe, deixa eu falar uma coisa, esse aqui é o segundo de repente que eu quero falar para você. O primeiro de repente, Atos 2, é o de repente da obediência. Esse é o segundo de repente de Atos 16, é o de repente do louvor e da adoração. Paulo já tinha vivido coisas incríveis com Deus e naquele momento ele estava preso. Paulo já tinha, feito coisas sinistras no nome de Jesus, já tinha feito muita coisa. Mas naquele momento ele está preso e ele tinha a oportunidade, ele podia escolher como ele iria encarar aquela situação de prisão. E ele escolhe naquele momento encarar aquela situação com louvor e adoração e com oração. Depois, se você continuar lendo essa história, você vai ver que não tem a ver só com Paulo e Silas sendo libertos, tem a ver com a família de um carcereiro que é salva. Continua lendo esse capítulo, eu te encorajo, depois você continua lendo na sua casa. Como eu falei, Deus não desperdiça nada, Ele usa todas as circunstâncias e situações para abençoar as nossas vidas, mas que a gente também possa abençoar as vidas das outras pessoas. Eu quero deixar isso para vocês essa noite. Para você viver o chamado que Deus tem para você, você precisa cumprir com a grande comissão. Viver com os sinais te acompanhando. Para você viver com esses sinais te acompanhando, você precisa de ousadia. 2 Timóteo 1,7, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de amor, de poder e de moderação. Se Ele não te deu um espírito de covardia, Ele te deu um espírito de ousadia. Você carrega o mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus dos mortos dentro de você. Não é o Espírito Santo Júnior, não é o Espírito Santinho, cara, é o mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus dos mortos, Ele está dentro de nós. A nossa responsabilidade é deixar Ele vir para fora, é liberar a ação dEle através das nossas vidas. E enquanto você vive então a grande comissão e você vai por todo mundo, fazendo o que você tem que fazer, estudando, trabalhando, pagando as suas contas, você vai obediente à palavra de Deus sobre a tua vida. Seja obediente, porque de repente Ele vai fazer alguma coisa. Esteja também continuamente orando e louvando a Deus, porque de repente Ele vai fazer alguma coisa. E nesse processo, Deus precisa nos encontrar com o nosso coração disposto para pagar o preço. Fica de pé junto comigo. Sabe, existem momentos na nossa vida que às vezes a gente não consegue entender o que Deus está fazendo, por que Ele está agindo daquela maneira, por que Ele está permitindo algumas coisas. Quem já passou por isso? Você fica com questionamento, Deus, por que você está fazendo isso? Por que você está fazendo aquilo? Eu vou contar rapidinho um pouco do que eu estou vivendo hoje na minha vida. Ontem de manhã eu internei minha esposa no hospital para fazer a última fase do tratamento que ela está fazendo de quimioterapia. Há exatos 1 ano atrás nós descobrimos que ela estava com câncer. E desde então ela entrou num processo de tratamento, quimioterapia, atrás de quimioterapia e mais quimioterapia. E nós chegamos agora na fase final do tratamento e nós internamos então ontem para ela fazer são 30 dias de internação para fazer essa última fase. E eu lembro que no começo disso tudo eu falava, Deus, por que isso está acontecendo comigo? Eu tenho viajado, eu tenho pregado, eu tenho orado pelos enfermos, eu tenho cumprido a grande comissão,
Mas eu volto para casa, minha esposa continua enferma. E naquele primeiro momento eu lembro que eu fiquei um pouco revoltado, sabe? Quem sabe o que eu estou falando? Eu fiquei um pouco revoltado, eu falava, Deus, como é que o Senhor faz isso lá fora e o Senhor não está fazendo aqui em casa? Como é que o Senhor faz isso lá quando eu viajo e o Senhor não faz aqui na minha casa? Eu não aceito isso, Deus. E Deus começou a trabalhar no meu coração, Ele começou a trabalhar no coração da minha esposa. E eu lembro que quando ela fez um exame, logo no começo do tratamento, há um ano atrás, Deus falou com ela. Ela tinha que ficar 4 horas lá para fazer o exame, e Deus falou com ela assim, Pamela, eu não vou te curar de maneira sobrenatural, mas eu vou te sustentar ao longo do processo. E ela voltou do exame super feliz, amor, você não sabe. Na verdade ela falou assim, Chuchu, você não sabe. O que foi? Deus falou comigo, glória a Deus, o que Ele falou com você? Que o resultado, agora que vai sair o resultado, vai dar tudo limpo, você não tem mais nada. E ela falou, não. Ele falou para mim que Ele vai me sustentar ao longo do processo. E eu lembro que nesse processo todo que a gente tem vivido há um ano, deixa eu falar uma coisa para você, tem sido uma das fases mais dolorosas da nossa vida, mas tem sido uma das fases mais gratificantes que a gente tem visto Deus agir. Eu posso falar com toda certeza, nós nunca tivemos uma fase do nosso casamento, estou casado desde 2009, 8 anos de casamento, eu nunca tive uma fase tão boa quanto esse último ano. Como ela fala, nós estamos passando por um deserto colorido, bem coisa de mulheres, né? Nós estamos passando por um deserto florido. E é muito interessante porque Deus, como eu falei, Ele não desperdiça nada. Ele começou a trabalhar dentro de mim. Ele começou a trabalhar dentro de mim uma perseverança para orar pelos enfermos e continuar orando pelas pessoas. Porque eu passei um período disso, eu falei, Deus, então tá bom, já que o Senhor não vai curar minha esposa, também não vou orar por ninguém. Desculpa, eu estou confessando aqui alguma coisa, tá? Deus, me perdoa. Mas a gente tem que confessar, né? Então já estou confessando. Eu passei por um momento que eu falo, Deus, eu não vou, se eu não vejo isso acontecer aqui na minha família, eu não vou então fazer isso com as outras pessoas, não vou orar pelas pessoas. E Deus começou a trabalhar dentro de mim, para que eu venha andar por fé e não por vista. É o que a palavra de Deus fala. Nós andamos pela fé, não pelo que nós vemos ou enxergamos. Não é porque eu não vejo uma cura acontecer que eu vou deixar de orar pelos enfermos. Deus te chama essa noite para você viver algo que talvez você ainda não conseguiu, ou você não enxergou, ou Ele ainda não te deu, mas você tem a capacidade de poder abençoar outras pessoas através disso. E nesse processo todo, a gente tem visto pessoas e mais pessoas que têm se juntado em oração, pessoas do Brasil inteiro que têm mandado mensagem, cara, nunca vi fulano lá do Pará, nunca nem fui para o Pará, mas o cara me conhece da internet, e de repente ele começa a mandar mensagem, ó, estou orando junto com a minha igreja pela tua esposa. Você começa a sentir um amor, você começa a sentir aquele carinho, você começa a sentir, sabe, a tua família próxima que começa a te ajudar e começa a cuidar de você. E você começa a ver que Deus não desperdiça nada. Recentemente a minha esposa encontrou com uma jovem, e ela pegou o telefone dessa jovem, e quando ela pegou esse telefone, durante a semana ela pegou e mandou um bom dia, sabe? Sabe aquelas pessoas que ficam mandando bom dia para as outras e mandando fotinho? Minha esposa é essa. Eu estou brincando, ela só faz isso de vez em quando. E aí ela mandou um bom dia e mandou um sorrisinho, sabe aquele sorrisinho bonitinho? Coisas de WhatsApp, né? E aquela jovem retornou para ela falando que ela teve um dos encontros mais fortes com Deus através daquela mensagem. Minha esposa, tipo, o quê? E eu lembro que eu estava no carro quando ela começou a contar, e ela virou e falou assim, Pam, o nome da minha esposa é Pamela. Ela falou, Pam, quando eu li aquela mensagem, o Espírito Santo falou comigo e me convenceu do que eu estava fazendo de errado. Porque o Espírito Santo falou assim para ela, uma pessoa que está lutando pela vida, está sorrindo e te dando um bom dia. Você que não tem nada para reclamar, tentou se matar 2 semanas atrás. Sabe, eu não sei se você já passou por algo desse tipo, mas Deus, naquele momento eu entendi, Deus, se fosse só por causa da vida dessa jovem, já valeu a pena. Uma jovem foi liberta por uma simples mensagem, por conta de um testemunho daquilo que Deus está fazendo na vida da minha esposa. Isso sem contar diversas e outras pessoas que têm falado, têm se inspirado, têm sido exemplo, a maneira como a minha esposa tem encarado tudo isso. E sabe, Deus Ele quer te usar por onde você passar, para que você venha a ser aquele que vai abençoar as vidas ao teu redor.
Porque de repente as coisas acontecem. Você nunca sabe quando as coisas vão acontecer. Feche seus olhos. Será que a gente pode apagar? A gente pode tocar música agora? Pode? Nesse horário pode ainda? Eu vou pedir para a banda voltar aqui então, por favor. Deus está chamando. Fica com os teus olhos fechados. Deus está nos chamando essa noite para abraçarmos os mistérios e os de repentes que Ele tem para nós. Deus nos convida essa noite para nós alinharmos a nossa obediência com Ele e alinharmos também a nossa oração, o nosso louvor, a nossa adoração contínua para Ele também. Porque não tem a ver só com pessoas que estão reunidas em um lugar e elas recebem algo de Deus, tem a ver com a transformação da sociedade até hoje. Até hoje nós vemos os reflexos de Pentecostes. Não tem a ver só com Paulo e Silas presos naquela cadeia, tem a ver com uma família que foi salva. Tem a ver com uma ação sobrenatural que vai além daquela prisão, daquele lugar. Deus quer te usar acima das tuas circunstâncias. Ele quer te usar acima dos teus problemas para você abençoar as pessoas que estão ao teu redor. Senhor, muito obrigado, porque essa é uma noite que o Senhor traz alinhamento para nós. Se você está aqui essa noite e você fala assim: Senhor, eu sinto que essa palavra de obediência, essa palavra de adoração contínua é para mim. Levanta tua mão. Levanta tua mão se você sente que essa palavra é para você. Você fala: Deus, eu preciso me tornar ainda mais obediente, eu preciso ainda aumentar e entender essa perspectiva de expansão que o Senhor quer fazer na minha vida. Dá um passo da onde você está e vem aqui para frente, você que levantou a mão. Eu quero orar junto com vocês.